Glória a Deus, aleluia. Eu vos cumprimento com a graciosa paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Ivo, presbítero da Casa do Senhor, onde a qual nós estamos aqui na cidade de Brusque, no estado de Santa Catarina, num bairro chamado Dom Joaquim. Dom Joaquim é um bairro grande e muitas montanhas, nós estamos cercados por montanhas, matas, mas é uma cidade muito sossegada, né? E Deus nos trouxe para esse lugar para não ficar parado. Deus nos trouxe para esse lugar para trabalhar para o reino dele. Saímos dali de Santos, Deus falou no coração da minha esposa, mostrou, fizemos tudo online. E hoje nós estamos aqui pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vejo que estamos aqui no lugar onde nós cultuamos na quarta-feira, culto de ensinamento, né, a doutrina da palavra de Deus. E aos domingos também temos ceias aqui, nesse lugar, é porque eu estou perto da parede, depois eu vou dar uma filmada. Esse aqui é um lugar pequeno, onde nós estamos começando um ministério aqui na cidade de Brusque. Deus já falou ao meu coração e eu vou pela orientação que Deus está nos dando, está nos concedendo, né? Jesus é bom. Como disse o apóstolo Paulo, né? Lá em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20, né? Que diz, né? Uma palavra que ele fala: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu não mando mais em mim, né? Mas Cristo é que vive em mim. Por isso ele manda em mim. Ele tem as condições de me levar, me trazer, e eu sou ordenado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, fazendo uma leitura bíblica hoje, eu encontrei aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, e o versículo 13 ao 18, que fala assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. E diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com as mãos e te achará melhor. Versículo 17. Então disse Saul aos servos: buscai-me, pois, um homem que toca bem, e trazei-mo. E o versículo 18 fala de uma maneira muito boa e forte. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e surdo em palavra, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Você vê que a palavra de Deus diz no final que o Senhor é com ele. E nós achamos aqui algo muito importante para falar nessa tarde, que essa palavra nos traz de 7 qualidades de Davi, o que Davi tinha
7 qualidades importantes para nós estar nesta tarde transmitindo, né, esta palavra. 7 qualidades de Davi. Esse texto sagrado revela as qualidades de Davi. Ele é considerado um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Assim, da vida desse grande homem de Deus, podendo extrair preciosas lições espirituais. Até hoje, Davi é um dos personagens mais amados da história sagrada. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus por Davi cobriu todos os pecados deste. Davi é um dos homens mais citados da Bíblia. Seu nome é citado cerca de 900 vezes nas Escrituras, mais do que o nome de Abraão e de Moisés. Veja a qualidade de um homem chamado segundo o coração de Deus. As virtudes de Davi nas Escrituras Sagradas. Nós olhando dentro desse texto, chama muita atenção porque no versículo 18, da parte B, finalizando, fala algo muito forte e fala: e de gentil presença, o Senhor é com ele. Então nós vamos ver a primeira virtude de Davi. Davi era revestido do Espírito Santo. De acordo com 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A palavra de Deus diz que quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Isso será a primeira qualidade que Davi já pegou ali de... Após a unção que recebeu do profeta Samuel, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A unção que Davi recebeu era muito especial. E o próprio Deus deu testemunho, disse, lá em Salmo, capítulo de número... Salmo não tem capítulo, me perdoa, irmão. Salmo de número 89, e o versículo 20, que fala numa grande grandeza que Deus fala com ele, né? Salmo, vamos dar uma olhadinha lá? Salmo de número 89. Glória a Deus. 89. E o versículo de número 20, que fala assim: achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A palavra aqui está dizendo que achei. Deus procurou um homem, um jovem, que estava no trabalho, e esse trabalho era pastorar as ovelhas de seu pai Jessé. E Deus olhou porque viu que o povo estava sendo afrontado, ia ser afrontado, o povo de Israel, e como já Saul já tinha saído fora da presença de Deus, mas Deus precisava de colocar um homem com atitudes, com virtudes, para fazer esta obra.
Então ele falou aqui no versículo 20, achei. O que é achar, irmão? É encontrar algo que possa ser precioso aos olhos de Deus. Quem falou foi Deus. Quando você acha algo que te interessa, você se alegra, você até reparte para os seus amigos, com a sua família. Eu achei. E Deus está falando que achei a Davi, meu servo, servo de Deus. Né? Tomara que eu e você sejamos assim, que Deus nos ache, nos encontrou, para que nós sejamos servos. Aleluia, com o meu santo. Olha, com o meu santo. Quer dizer, Davi já tinha algo precioso dentro dele. Né? Óleo ungir. Com o meu santo óleo eu ungi a Davi. Também que nessa tarde, do dia 28 de abril de 2022, que Deus encontra eu e você e fala como falou, achei a Davi. Que nessa tarde ele me encontra e falando assim, achei o presbítero Ivo, né? Achei o pastor, né? Achei o evangelista, eu achei o missionário, né? Porque Davi, ele não estava em casa, ele estava na obra, no trabalho, cuidando das ovelhas de seu pai. E com o meu santo óleo o ungir. Que Deus olhe em mim e em você. Qual são a minha qualidade e qual são a sua qualidade nessa tarde. Que Deus venha olhar como ele olhou para Davi. E que Deus venha olhar e fazer como ele fez com Davi. Segundo, ele era um excelente músico. Glória a Deus, né? E um verdadeiro adorador. Davi era o suave em Salmos de Israel. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, e o versículo de número 1. Né? Vamos dar uma olhadinha lá? Eu vou dar uma olhadinha nesse versículo, que eu me interessei ali no capítulo 23 de 2 Samuel, e o versículo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver o que Deus está falando conosco nessa tarde. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né, nessa humilde congregação e tem feito de nós um verdadeiro homem de Deus. Né? Versículo de número 1, que fala assim, as últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmo de Israel. A qualidade de Davi. Que coisa boa é você levantar na manhã que você amanheceu, agradecer a Deus e agradecer, aleluia, com louvores no teu lábios. Ou senão tu entra no Salmo 23, que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Tem muita gente que pega esse salmo, nesse primeiro versículo, e vai falando que nada vai faltar. E só pensa na abundância. Mas quando vem as lutas, ele não quer. Mas se é nada, é porque está tudo junto. A abundância, sem luta, não tem. É a mesma coisa que dizer, a obra sem a fé é morta. Ou a fé sem a obra também é morta. Nós temos que edificar a nossa fé, andar de fé em fé, né? Não com olhar de vistas, mas a fé está escondida dentro do meu e do seu coração, a qual nós poderemos ver a Deus, né? E isso será uma fé genuína, que o seu coração esteja cheio de fé em Cristo Jesus, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? Que nós temos que ter uma mente de Cristo, uma mente que entra na nossa mente e seja transformada num novo homem, numa nova mente, num novo pensamento, porque o meu e o seu lugar não está aqui nessa terra. O meu e o seu lugar de crente, é no céu. Se você pensa assim como eu penso, eu creio que não tem divisões em nenhuma das igrejas que estão na terra. Porque Salmo 133, se nós temos um coração voltado para Deus e o Espírito do Senhor vive em nós, nós não temos distensão de igreja nem de pastores. Porque é tão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. Se nós não tivermos essa união na terra, aonde a palavra está sendo penetrada hoje, nós não entraremos no céu. Não vai entrar no céu. É tão bom que nós vivemos em harmonia, né? Como Deus achou Davi e ungiu com o seu santo óleo, também que acha em mim e acha em você. Aleluia! Essa é uma palavra para esse dia e uma reflexão para a sua consciência, né? A terceira, ele era um homem de guerra, valente, aleluia, né? De acordo com o Salmo, de acordo com 1 Samuel, me perdoa, irmão, eu estou aqui também estudando, capítulo 16, versículo 18, que nós lemos. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar e é valente, né? e animoso, e homem de guerra. Se nós olhamos, quando ele fala com Saul, olha ó, veio o urso pegar a ovelha do meu pai, eu fui lá e peguei ele, acabei com ele. Então, ele estava na guerra, ele estava pastorando e não deixava que o inimigo chegasse à ovelha do pai. Hoje, eu e você estamos numa guerra, e essa guerra é espiritual, aleluia, mas que se nós pegasse nas mãos e fizesse corrente de oração às igrejas, fizesse corrente de oração, nós estávamos sempre de mão dada, andando, cumprimentando com a paz do Senhor, porque tem irmão, irmã, que não dá mais a paz do Senhor, já tem vergonha de dar a paz do Senhor. Irmão,
Está tudo notado no livro do Senhor. Não é fácil. As igrejas estão mudando. As igrejas estão mudando o princípio. O que nós aprendemos. O que é certo e o que é errado. As igrejas hoje têm um elemento, um espírito maligno falando que isso não tem nada a ver, mas a Bíblia diz que agora não vai ter. Mas a Bíblia diz que quando chegar naquele dia é onde vai ter. É onde vai ter a diferença do crente com o lobo que estava na igreja. Agora não tem nada a ver. É outro também. É outro espírito que está dentro da igreja falando, não, isso aí não tem nada a ver, pode ficar desse jeito, pode ficar do jeito que está, pode ficar com seus brinquinhos, com o seu colar. Hein, irmãos? Mas a palavra diz, meu Deus, diz, seja santo, porque eu sou santo. Davi tinha essas qualidades. O quarto, ele era um excelente orador. É o que está faltando em muitas igrejas. Está faltando coragem para o círculo de oração. Eu tenho assistido uma igreja da Assembleia do pastor José Carlos. Se eu tivesse naquele lugar, eu queria estar congregando com um desse pastor, que tem bagagem para me ensinar. Pastor José Carlos. Nós assistimos aqui pelo YouTube aquela igreja. Ele era um excelente orador. Aleluia, glória a Deus. De acordo com 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Davi era sisudo em palavras e gentil presença, boa aparência. Portanto, Davi era um pastor carismático e com uma boa oratória. O Espírito do Senhor falava pela boca de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 2. Vamos dar uma olhada? Me ajuda aí, quem tiver aí, vamos ver se não é certo. Glória a Deus, o aleluia. Jesus é bom demais. Eu vivi muito tempo longe de Jesus. Hoje não, meu irmão. Já sofri muito. Mas Deus sempre me dando uma chance, uma oportunidade de estar na presença dEle. Às vezes eu queria sair, errei, muitas das vezes, mas hoje é diferente, irmão. Hoje estou com 63, agora em maio eu faço 64 anos. A minha vida mudou, porque eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. Versículo 2, que diz, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Tem muitas pessoas que profetizam, que faz isso para aquilo, mas o Espírito de Deus não está por aquela boca. Nós temos que examinar as Escrituras Sagradas. Nós temos que examinar por quê. Porque tem que ser discernido o que é de Deus, o que não é de Deus, não se cumpra, né? Mas Deus, Ele se cumpra com aquilo que a gente busca, né? Se eu busco, eu tenho. Se eu não busco, eu não posso inventar que tenho. Amém? O quinto, olha só, ele era um homem abençoado por Deus. Aleluia. De acordo com a 1 Samuel,
capítulo 16, 18. E o Senhor era com Davi. Está escrito lá na parte B, na última escrita. Portanto, Davi era um pastor abençoado por Deus e desfrutava da presença do Senhor na sua vida. O Senhor dava vitória a Davi porque por onde quer que este fosse. 2 Samuel, capítulo 8. Vamos lá? Capítulo 8, versículo 14. Aleluia. Isso aí em cima, né? Que fala assim: e pôs guarnição em Edom, em todo o Edom, por guarnições, e todos os edomitas ficaram por servo de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Davi, aleluia, ele consultava Deus para colocar, aleluia, homem do lado dele, homem de guerra. Ele consultava se Deus ia entregar os inimigos na mão dele. Hoje, as igrejas, eu vou falar, meu irmão, eu não tenho como negar isso não. As igrejas não estão mais orando para isso. As igrejas estão orando para o dízimo. Se o meu dízimo for bom, eu vou ficar do lado do pastor. Mas se não for bom, eu posso ficar lá no último banco. Mas isso para mim não tem importância. Eu posso até ficar no último banco. O que não pode sair de mim é a unção do Espírito Santo, meu irmão. Eu estou com esse povo aqui e não estou olhando para esse lado. Eu estou olhando, meu irmão, para os necessitados, aquele que precisa da água, aquele que precisa da luz, aquele que precisa, irmão, de comida, né? Eu estou olhando para isso, né? Que Deus possa colocar no meu coração mais ainda para me ajudar os necessitados, porque a igreja do Senhor não veio aqui na terra para ser engomadinha, não. A igreja do Senhor veio aqui para os necessitados, certo? É os necessitados, precisa. Como é que você leva a palavra para o mendigo que está caído, se você não leva o pão, o alimento para o estômago daquela pessoa, né? Hoje eu posso sentar em cima de um púlpito, como muitos pastores que é antiético, cruzar as pernas em cima de púlpito, né? Nós temos que ter uma lógica para sentar, né? Hoje todo mundo quer mandar, mas sabe que o dia está chegando. O grande arrebatamento está chegando. E Deus tenha misericórdia de mim e de vós, para que esse arrebatamento, quando vier, não encontre nós fora da presença dele, não encontre nós dormindo, né? Se vier no inverno, vai pegar muitos crentes dormindo, cobertinho, e não está nem aí. E também tem muitos crentes que não enxergam, não crê mais no arrebatamento. Mas o dia está chegando, as portas estão se fechando. Amém? O 6, ele era um homem de um excelente currículo. Olha, de acordo com 1 Samuel 17, versículo 31 ao 37, ao candidatar-se para enfrentar quem? Golias. Aleluia. Davi apresentou a Saul um currículo de sucessivas vitórias, uma contra um urso e outra contra um leão. Davi, aleluia, chegou a dizer a Deus: instrui a minha mão para a peleja, de maneira que
um arco de cobre, aleluia, se quebra pelos meus braços, aleluia. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 17 e o versículo 31 ao 37, vamos dar uma estudada, para que veja que a Bíblia, ela corresponde ao desejo do meu e do teu coração, igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Versículo de número 31, diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha, por causa dele. Aleluia. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vê só o currículo de Davi. Será que eu e você tem esse currículo de enfrentar? Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava